Bom, pessoal, eu vou trazer uma matéria aqui, gente, que um assunto que tem se propagado nesses últimos dias relacionado a Silas Malafaia e uma possível vice, fechar uma chapa aí como vice de Bolsonaro, né? Bom, hoje são 8 de outubro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Silas Malafaia, novo vice de Bolsonaro em 2022. Bom, tem um vídeo aqui, gente, mas é um vídeo dele lá naquele exercício em que o presidente Bolsonaro mostrou a Marinha americana, a Marinha brasileira, né, em ação, né? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente. Todas as segundas-feiras às 20 horas nós temos live política. Todas as quintas-feiras às 19 a gente tem live com o presidente. Eu aqui, você aí, o presidente na telinha. Vamos lá. E vocês comentando, é claro. São crescentes os rumores de bastidores de que o presidente Jair Bolsonaro estaria em conversas com o pastor Silas Malafaia para que ele componha a chapa como vice-presidente na disputa eleitoral de 2022 ao Palácio do Planalto. Malafaia, aliás, tem estado cada vez mais ao lado de Bolsonaro, acompanhando o presidente e em agendas oficiais pelo país, como ocorreu na região norte, recentemente na região norte do país. Bom, na semana passada, ele fez parte de um seleto grupo convidado a subir a bordo do navio aeródromo multipropósito Atlântico, um enorme e moderno porta-helicópteros para acompanhar exercícios da Marinha do Brasil em alto mar, aquele que a gente mostrou aqui, muito bacana e muito bonito. Silas gravou um vídeo com um passeio em que compartilha vários momentos, não apenas com o presidente, mas também com autoridades das Forças Armadas e ministros, além, claro, de mostrar o trabalho realizado durante os exercícios. O pastor, líder da Assembleia de Deus, com milhões de fiéis e seguidores e forte influência política em diversos setores, é temido pelos adversários de Bolsonaro por seu raciocínio lógico, implacável e baseado em fatos e por um discurso de impacto com forte penetração nas redes sociais. Seria ele o candidato ideal? O que você acha, leitor? Bom, gente, eu não vou passar o vídeo aqui, mas tem o vídeo dele aqui mostrando, né, mostrando os navios, as coisas lá. Quem quiser pegar na descrição da matéria, entra no link da matéria, dentro da matéria vai ter o vídeo. Bom, gente, eu vou dar a minha opinião aqui, eu acho que algumas pessoas já vão mais ou menos deduzir o que eu vou falar. Rio Gleifa, isso eu falo por mim, é minha opinião, não reflete a opinião de ninguém, como eu sempre falo aqui no canal, a gente, né, inclusive o pessoal vê isso nas lives, eu sou muito democrático no contexto de contrariedade, eu defendo as minhas ideias, respeito a ideia das outras pessoas, inclusive a gente às vezes tem pessoas de esquerda na live e eu permito que essas pessoas, né, não façam como outros canais que vedam, que não, eu deixo, fica aí, fica à vontade, vai falando aí que a gente, se for interessante a gente comenta, se for negócio de xingamento a gente deixa pra lá, mas fique aí, né, vocês sabem que eu, né, não tenho esse problema não. Enfim, bom, se você não concorda, obviamente é um direito e eu acho que está certíssimo também no seu ponto de vista. Agora vamos lá, ao meu, Rio Gleifa Fagundes, meu ponto de vista. Eu acho um erro grande de Bolsonaro, se caso, prestem atenção no detalhe, gente. Não há nenhuma evidência factual que Bolsonaro de fato tenha falado com ele. Porém, existem rumores. Se suspeita, acredita-se, pela aproximação dos últimos tempos do Silas com o presidente. Então, se há uma ideia que pode ser que esteja havendo aí, né, uma conversa do presidente com ele, ou talvez pode ser dele com o presidente, a tentativa de chegar a compor a chapa Bolsonaro nas eleições. Gente, eu particularmente sou contra. E se Bolsonaro realmente fechar? Como eu sempre falo para vocês, eu vou respeitar a opinião do presidente, a visão do presidente, porque eu já aprendi que nem sempre, ou melhor, todas as vezes, né,
que a gente acha que o presidente está fazendo uma coisa que não é boa, lá na frente a gente descobre que é uma cacetada no lombo da esquerda, que empena sem dó, né? Então, como eu sempre digo, eu vou apoiar o presidente. Não vou deixar de apoiar o presidente se amanhã ele chegar e disser, ó, Silas Malafaia é o meu candidato, o meu vice na chapa. Com certeza o presidente vai ter o meu apoio, né? Vou olhar assim meio torto pro Silas, mas vou gostar do presidente. Continuo do mesmo jeito. Agora, o detalhe, gente, eu vou dizer por que eu sou contra. Eu sou contra o Silas Malafaia, não por questão política, no sentido político. Eu gosto muito do Silas Malafaia como pastor, gosto muito das opiniões dele, né? Eu gosto muito da forma que ele age. O cara é muito inteligente, é um cara que dá um baile fenomenal na esquerda. A gente viu a defesa dele né, ali em 2017, 2016, né, contra a Dilma em relação ao impeachment. A gente viu a questão daquela introdução do coisa do LGBT dentro da escola. Ele foi lá e defendeu, né, e da questão da religião, quando eles estavam fazendo ele foi lá e deu um baile assim fenomenal. Nesse contexto, eu acho que Silas Malafaia é um ótimo nome, né, em defesa da democracia, da religião e da família, mas como vice-presidente de Bolsonaro eu já não acho legal. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, vamos aos pontos de acontecimentos que nós tivemos. Nós tivemos dois momentos em que Silas Malafaia, pelo menos dois, eu ia falar de três, mas eu não estou lembrado agora o outro, então não vou falar por alto, vou falar dos concretos, que eu me lembro agora. Dois momentos, Silas Malafaia se voltou contra o presidente. Ah, lembrei, três, gente, três, me lembrei. Vamos voltar, 3 momentos, Silas Malafaia meio que primeiro, nas eleições. É bom lembrar, gente, tem vídeos dele, inclusive eu fiz isso em 2018, mostrei, né, vídeo de Silas Malafaia, né, criticando o Bolsonaro. Pouco tempo depois, Silas Malafaia passou a apoiar o presidente. Primeiro ele desceu a madeira no presidente, depois ele passou a apoiar. Isso aí eu acho que vocês vão lembrar, né? Nada contra o Silas por causa disso, afinal de contas, era a opinião dele, ele tinha uma opinião, ele estava buscando alguém, né? E naquele momento ele entendeu que Bolsonaro não o representaria, né? E opinião. Mas, nesse contexto de vice, eu acho que não caberia, eu acho que, não sei porque, né? Aí vamos para o segundo ponto. Até esse primeiro a gente fica quieto, Bolsonaro tá ali aparecendo e tal, a gente até releva. E as pessoas passaram a enxergar o Bolsonaro ali. Bom, segundo ponto. Segundo ponto foi quando explodiu o escândalo da Vaza Jato, né? Aquelas mensagens trucadas, aquele negócio todo. O canal aqui foi um dos primeiros a mostrar o erro das mensagens, né? A gente foi um dos primeiros de cara já, né? Enfim, Silas Malafaia ali, ele deu um passo para trás e aí atacou o presidente. Quando começou a cair a máscara do Greenwald, da turminha lá, do The Intercept, o Silas Malafaia voltou a apoiar o presidente. Vocês vão lembrar disso, gente, né? Eu acho que eu trouxe uma matéria sobre isso também, não estou lembrado agora. E depois nós tivemos um outro momento que foi quando Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes para escolheu o Cássio Nunes para como é que chama? Para o STF. Lembram? Que ele ficou com raiva do presidente, porque ele estava aguardando o presidente escolher um terrivelmente evangélico. E aí Bolsonaro não o fez, foi uma estratégia do presidente. Naquele momento ele precisava agir daquele jeito, né? E aí ele o fez conforme a necessidade, porque ele sempre fala, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso fazer, né? E foi o que ele podia fazer naquele momento, ele fez. Resultado, o Silas caiu de pau no presidente. Tem vídeo, gente, aí espalhado, vocês vão encontrar com facilidade. O Bolsonaro caiu de pau, ele caiu de pau em cima do presidente, né? Eu não vou afirmar com certeza agora, eu tenho uma leve impressão que no caso do Moro também, o Silas também deu umas bordoadas no presidente. Mas eu não vou falar nesse contexto porque eu não tenho certeza, eu tenho uma vaga lembrança. Então aquilo que eu não posso, né,
enfim, não vou falar, mas eu tenho essa vaga lembrança. Então, por essa razão, no meu ponto de vista, eu acho que Silas Malafaia não é um bom nome para compor a chapa com o presidente. Por quê? Porque sempre que a coisa contraria as opiniões de Silas Malafaia, ele dá uma... Ele sai... Ele vira 180 graus. O presidente precisa de alguém ao lado dele que seja mais firme ali. E outra coisa, Silas Malafaia não é um cara de ficar subordinado. Você vê pela forma que ele se expressa, você observa pelas ações. Ele é um homem de atividade, ele é ativo, né, nas suas ações. Ele é um homem de liderança. Ele não é um homem de ser liderado. Ora, o vice-presidente fica à sombra do presidente. Silas Malafaia não se encaixa nesse perfil. Não se encaixa nesse perfil. Olha, eu sei que eu vou falar uma coisa aqui, gente, tem muita gente que vai discordar, e eu entendo a discordância. Eu preferiria manter o Mourão do que o Silas Malafaia. Agora, se você me disser Silas Malafaia para o Senado, Silas Malafaia para o governo do Estado e Silas Malafaia para a Câmara dos Deputados, aí, querido, muda de figura. Nesse contexto, eu acho Silas Malafaia, principalmente no Congresso, Senado ou Câmara. Senado ou Câmara. E eu acho que Silas Malafaia daria um ótimo senador. Porque o perfil do Silas Malafaia é esse, gente. É o cara que chega ali e entra no meio da bagunça e manda a madeira cantar e acabou. Pau come, a giripoca pia e o cara vai lá, né, e o negócio anda. Eu acho que Silas Malafaia cairia muito bem nesse contexto, Senado. Mas vice do presidente Bolsonaro, eu acho, isso vai gerar conflito, gente, porque é como eu falei, tanto Bolsonaro quanto Silas Malafaia têm um perfil de liderança. Os dois têm perfil de liderança e vai dar um choque isso daí. Vai dar um choque. O Mourão já é um cara que fica mais à sombra, já tem um perfil, apesar do pessoal achar, não, porque o Mourão defende a China e não sei o quê, eu vejo isso como uma estratégia para manter a China. Bolsonaro senta o chicote, o Mourão passa o azeite e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Entendeu? Então é mais ou menos... Então assim, eu nesse contexto eu preferiria o Mourão. Gente, podem discordar, é um direito de vocês, eu entendo. Agora, Silas Malafaia é dois gênios muito fortes para compor essa chapa do mesmo perfil. Eu acho que não vai dar certo, não. Na hora que Bolsonaro... acredito eu, pronto, nós tivemos momentos em que Bolsonaro deu bordoada em público no Mourão. Eu me pergunto, Silas Malafaia aguentaria essas bordoadas calado? Eu acho que não. Ele é muito explosivo, Silas Malafaia é muito explosivo. E aí é que tá. É um cara que manja bem da psicologia, é um cara que tem argumentos fenomenais, é um cara que tem sabe? Agora, eu acho que o perfil dele seria ou presidência, né? Ele se daria bem se ele fosse o presidente, ou Câmara, ou Senado, ou governo, ou seja, um cargo de liderança. Aí sim, ele se destacaria bem, mas chapa com Bolsonaro, acredito eu que não seria uma boa pelo seguinte, enquanto Bolsonaro fizesse o que ele concordasse ali, o que tivesse dentro da visão, Bolsonaro ia ter uma base bem sólida. Bem sólida. Mas no momento que Bolsonaro fugisse um pouquinho daquela linha, isso poderia desabar de vez. E a gente sabe que Bolsonaro gosta desses negócios, de contrariar. Né? Bolsonaro tem essa mania de contrariar. O cara... Bolsonaro vai lá e puf, né? E a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é um cara que guarda as coisas para falar em casa. Ele fala o que tem de falar e acabou. Gostou? Problema seu, que bom. Não gostou? Que se lasque. Eu falei, tá falido e acabou. É mais ou menos isso. Então é por isso que eu acho muito difícil. Na hora que Bolsonaro fizer... Ó, já pensou, gente, se na época que Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes
que o Silas Malafaia foi lá e meteu a madeira no presidente, comeu aquela perna. E aí, já pensou se ele fosse vice do presidente? O que ia causar isso? Gente, é um prato cheio para a esquerda. Seria fácil você causar um rompimento aí, porque no caso do Mourão e do Bolsonaro, ainda que a mídia jogue Bolsonaro um contra o outro, no fim das contas, no momento mais importante, o Mourão está lá do lado do presidente. Vocês podem gostar ou não disso, mas na hora que o caldo entorna de fato, Mourão chega junto. Isso, gente, podem falar o que quiser do Mourão, mas isso é uma coisa que ninguém pode falar do cara. Ninguém pode falar do cara nesse sentido. E eu acho que no contexto Silas Malafaia e Bolsonaro, eu acho que não aconteceria. Malafaia já se sentiria magoado, o perfil liderança dele falaria mais alto, e aí eu acho que isso seria um prato cheio para a esquerda. Ó, nós tivemos a Gleisi Hoffmann, o PT, o PCdoB, cogitando a ideia de colocar o Mourão como impeachment Bolsonaro e colocar o Mourão. A Gleisi falou, Mourão seria o melhor para o Brasil. A Gleisi disse isso. Já tinha se juntado lá com o comércio das indústrias, não sei quem lá mais, para poder fazer esse perfil. O que desgraçou essa ideia? É que uma semana depois do pau comendo entre Bolsonaro e Mourão, a mídia toda pronta, né, já tava... Aí aparece praticamente Bolsonaro e Mourão de mãos dadas, os dois rindo como se nada tivesse acontecendo. No momento do golpe, desmanchou-se tudo. Não estava acontecendo nada. Os dois armaram um circo, meteram os palhaços da imprensa lá dentro, os caras deram um show e na hora H, Bolsonaro puxou a lona, bluf, caiu em cima dos caras e ficou Mourão e Bolsonaro de boa, como se nada tivesse acontecido. É aí que eu olho, gente. O cara que tem que estar ao lado de Bolsonaro tem que ser um cara que tenha estratégia na cabeça. Não agir por impulso. Bom, esse é o meu ponto de vista, gente. Como eu falei, Silas Malafaia para o Senado, para a Câmara, seria, e principalmente para o Senado. Cara, eu seria favorável, inventar uma palavra, não vou nem inventar a palavra. Eu seria favorável e muito favorável a Silas Malafaia no Senado. Porque é o perfil do Malafaia. É sentar no meio dos caras e partir pra cima. É o perfil do Silas Malafaia, cara. É esse. Na Câmara, é disso que a Câmara e o Senado precisa. De homens como Silas Malafaia. Não a vice-presidência. E sim, Câmara e Senado. Eu torço para que não seja vice, né? A ideia é ocupar ali a vice-liderança. Eu torço para que seja uma aproximação para uma futura candidatura para a Câmara ou para o Senado. Se Bolsonaro escolher, eu vou apoiar, não vou mudar a minha... Não vou gostar, mas vou apoiar o presidente. Né? Mas está aqui feito as minhas considerações. Né? Gente, um abraço. Fiquem com Deus, na descrição chave Pix, conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente. Seja você também um colaborador deste canal, dê uma forcinha pra gente e ó, o canal precisa de você. Um abraço, fica com Deus.